Quanto ganha os atletas no Tour de France? Qual o valor que eles recebem da etapa, de uma camisa, até de mais combativo do dia tem premiação, pessoal. Para nós, o Tour de France é um entretenimento, mas para aquela galera que tá lá, é um jogo, ó, alto, muito alto, de milhões de euros. Vale lembrar que hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 23 de julho de 2024, o euro está em R$ 6,07. Faz as contas aí no final para você saber quantos milhões essa galera não ganha. Vamos lá, eu fiz alguns levantamentos, eu vou detalhar para você os valores pagos e ao final ainda vou fazer um comentário sobre a desistência do Pogacar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Bom, pessoal, é o seguinte, total pago pela ASO, que é a organização do Tour de France, nessa temporada foi de mais ou menos 2,3 milhões de euros. Tudo que eu falar aqui, o valor que eu falar é sempre em euros, não é real e nem dólar, é em euro, que é a moeda hoje em dia mais valorizada no mundo. De 2023 para 2024 não teve reajuste de valores, ou seja, eles não seguiram a inflação, né? Porque teve inflação no mundo, mas eles mantiveram a mesma premiação da temporada passada para esta. O campeão geral do Tour de France ganhou 500 mil euros. O segundo colocado, 200 mil euros, 100, aí vem caindo, 70, 50, 23, 11.500 euros, 7.600 euros, o décimo colocado, 3.800 euros. Para quem concluiu o Tour de France, largaram essa prova 160 ciclistas, só de concluir, já recebeu 1.000 euros. Essa é a premiação geral, da classificação geral ao final das 21 etapas. Cada etapa tinha também a sua premiação. O vencedor de cada etapa ganhava 11 mil euros. O segundo colocado, 5.500 euros. O terceiro colocado, 2.800 euros. Até o 20º colocado, que recebia 300 euros. As camisas de bolinha, que é o rei da montanha, e verde, que é a camisa por pontos, também teve premiação. Então, o vencedor da camisa verde, que foi Biniam Girmay, ele ganhou 25 mil euros. Jasmin Philipsen, segundo colocado na camisa verde, 15 mil euros. O vencedor da camisa de bolinhas, que é Carapaz, que foi o rei da montanha, né, o líder da montanha, ele também recebeu essa mesma bonificação em valores que o Biniam Girmay ganhou. Então, a classificação de camisa de bolinhas e a camisa verde ganhava dinheiro do primeiro ao 8º colocado. O 8º colocado recebia 2.000 euros. Camisa branca, que era o jovem mais bem colocado no Tour de France. O melhor jovem não é assim, tipo, o cara, o mais novo do Tour de France. Não. É o melhor ciclista até 25 anos. Ou seja, o ciclista de até 25 anos mais bem colocado na classificação geral, ele era o dono da camisa branca. E também tinha premiação. A premiação da camisa branca, que é o melhor jovem, 20 mil euros para o primeiro colocado, 15 mil euros para o segundo, 10 mil para o terceiro e 5 mil para o quarto colocado. Então o Renko entrou na classificação geral e também na camisa branca. Além dessas bonificações em dinheiro, que é para o final, né, para como ficou as classificações de montanha, a classificação geral, a briga por pontos e a briga de jovem, e a briga por etapas, né, a premiação de cada etapa, durante as etapas também tinha bonificações em dinheiro. Ainda tem bonificação por equipe, eu vou detalhar. Tem as bonificações intermediárias, que é tipo assim, você bateu uma meta sprint, tem dinheiro. Lembra uma vez que eu comentei com vocês que o Mateu Matthews foi pro disputa com o Biniam Girmay no sprint intermediário e o Girmay deu uma fechada nele e o Mateu Matthews não estava disputando nada ali, a não ser aquilo ali, aquele sprint. Ele também ganhou um prêmio por pegar aquela meta sprint. Tem também prêmios para quem passa o primeiro ciclista a cruzar os topos de montanha de categoria 1, categoria 2, categoria 3, HC. Um exemplo. O primeiro ciclista
que passava uma montanha HC, ele ganhava 600 euros. Quando era uma categoria 2, ele ganhava 400 euros. Categoria 3, ele ganhava 200 euros. E por aí se ia, ou 300 euros para a categoria 3 e 200 euros para subida de categoria 4. Outra premiação que tinha também, o líder da classificação geral, por exemplo, o Pogacar, ele ficou líder 19 dias do Tour de France, 18 dias do Tour de France. Cada dia ele ia ganhando 300 euros, porque ele estava se mantendo ali como líder. E ainda temos uma premiação para o atleta mais combativo. Tanto mais combativo do dia, todos os dias tinha uma premiação para esse ciclista que saía em fuga, ou que ficava atacando no pelotão, ou que saía na fuga e ficava atacando. Esse ciclista também recebia 2.000 euros por ser o mais combativo do dia. Ao final do Tour de France também teve um prêmio de mais combativo geral, que foi o Richard Carapaz, campeão de bolinha e também o mais combativo geral. Então ele ganhou 2 prêmios. De combativo geral foi 20.000 euros e o de montanha foi 25.000 euros. Tá, e aí também esse ano teve uma premiação para o primeiro ciclista a cruzar a montanha mais alta do Tour de France. Óbvio que teria que ser ele, né? Tadej Pogacar ganhou essa premiação, 5.000 euros por isso daí. O Tadej Pogacar, ele encheu o bolso, né? Porque dele e da equipe, tá? Aí tem uma outra questão também. A premiação por equipes. Todos os dias, os 3 primeiros ciclistas da equipe a cruzar a linha de chegada, o seu tempo era contado na somatória da sua equipe. Somente os 3 primeiros ciclistas de cada equipe. E esse tempo ia sendo somado. Aí, ao final, tinha também a premiação para a equipe. Então, ia criando-se um ranking de menor tempo, né? Menor tempo para a primeira, segundo menor tempo para a segunda equipe. E aí teve a premiação por equipe. A equipe que ganhou esse ano, lógico, Emirates, foi a que ganhou 50.000 euros como a equipe mais rápida. E também essa premiação, essa foi 50.000 euros para a premiação geral, né? Da equipe mais rápida do Tour de France. Mas também tinha por dia. A equipe mais rápida por dia recebia 2.800 euros. Então, veja que, né, tinha premiação para tudo. Um detalhe, esse dinheiro, ele geralmente é partilhado entre toda a equipe, desde mecânico, nutricionista. Eu não sei dizer para vocês se existe porcentagens. Por exemplo, eu sei que aqui no Brasil a gente tinha porcentagem. Por exemplo, eu recebi uma premiação, X% nós dividíamos entre nós atletas, X% ia para o mecânico, tá? A gente aqui no Brasil não tem nutricionista, não tem outras coisas, então a base era essa. Também tinha o assistente técnico, então tinha essa divisão. Essa divisão, ela é particular de cada equipe, tanto que aqui no Brasil mesmo, cada equipe que eu ia tinha uma forma de dividir o seu dinheiro em premiações que era acordado. No começo da temporada isso já tinha um acordo feito. Então vamos entender agora como é que ficou essa premiação. Quanto ganhou o que com quem cada equipe, tá? Eu não tive acesso às informações de quanto fulano ganhou. Só a gente sabe que o quê? Por exemplo, o Pogacar, ele ganhou 500.000 euros por ser o campeão geral. Aí tem as bonificações do dia, tem as bonificações da etapa, e vai mantendo as camisas também, vai agregando mais. Obviamente que diante do Tour de France que a gente teve, a Emirates foi a campeã, né, a que mais levou dinheiro, 806 mil euros, 806 mil euros, é isso mesmo que você está ouvindo, foi o que a Emirates ganhou. Segunda equipe, a segunda equipe, Team Visma Leasing Bike, com 356 mil euros, veja que menos da metade do que a Emirates, né? A Soudal Quickstep foi a terceira equipe, a equipe do Renko. Então, os 3 líderes ali encabeceou também a sua equipe nesse ranking de premiação. A Intermarché, que foi a equipe do Biniam Girmay, 11 mil euros. E depois a F Education, que é a do Carapaz, que ganhou a camisa de bolinha, ganhou o mais combativo, foi a quinta colocada. Alpecin, depois, Ineos, Uno X. Um detalhe que eu quero trazer aqui para vocês é a Red Bull Bora, que é a equipe do Roglic, foi a equipe que menos ganhou dinheiro nesse Tour de France. 16.710 euros.
pouco, né, para o tamanho da equipe. A Bora foi para disputar, né, a geral com Roglic, e infelizmente a queda dele impactou bastante em toda a estratégia da equipe, porque os caras foram para lá com uma mentalidade de trabalhar para o Roglic, para ele ganhar, e teve também o Sivakov, né, que é o segundo líder da equipe. Gregário muito importante do Roglic, ele também saiu do Tour de France, então a equipe ficou assim, totalmente sem foco. Eles tentaram sair em algumas fugas ali, e ainda assim sem muito... Então, como eu falei, Tour de France para nós é entretenimento, mas para essa galera é muita grana, o dinheiro ali rola alto. Se a gente for colocar 2.500 euros, isso aí dá mais ou menos, vamos colocar ali 17 milhões, 2 milhões e 500 euros. Vai dar mais ou menos 17 milhões, mais ou menos 17 milhões de reais disputado nesses 21 dias de prova. Por fim, o que eu quero falar aqui? O Pogacar, declinou dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Lembrando que o Pogacar foi pódio em Tóquio, tá, pessoal? Na prova de estrada. Ele desistiu de ir, pediu para ser substituído, alegou fadiga, né? Óbvio, ele tá vindo de um Giro de Itália e um Tour de France, fadiga física e mental, mas eu particularmente acho que o principal fator do Pogacar ter desistido da disputa dos Jogos Olímpicos está relacionado ao fato da Urska, sua noiva, não ter sido convocada para os Jogos Olímpicos. Ela, que é bicampeã nacional, né, eslovena, de estrada e contrarrelógio, ela hoje corre na equipe da Jayco Alula, equipe profissional. Ela é uma baita profissional. Durante o Tour de France teve a disputa do Giro de Itália feminino, ela ficou em 12º lugar geral. No campeonato esloveno desse ano, na prova de estrada, ela colocou mais de 10 minutos de diferença na segunda colocada, e ainda assim ela não foi convocada. Durante a segunda semana do Tour de France, teve ali, ele chegou a publicar nas suas redes sociais que o ocorrido, né, mas enfim, a seleção já tinha sido divulgada e ela não estava e nada mudou. E aí acabou o Tour de France ontem, no dia seguinte, né, na segunda-feira, ele comunicou à Federação Eslovena que ele não estava apto a ir. Mas eu acho mesmo que é mais uma forma de protesto do que qualquer outra coisa. Curioso, porque tem atletas que treinam 4, 8 anos para ir para os Jogos Olímpicos e ele desistiu de ir. É uma pena que a gente não vai ver ele lá, mas isso dá um fôlego ali para ele também se preparar ainda melhor para o Campeonato Mundial, que é o grande foco dele a partir de então. Um detalhe, ainda durante o Giro, durante o Tour, teve uma declaração da Urska que pediu para ele não se envolver nessa questão, né, nessa briga pela questão da convocação ou não dela para os Jogos Olímpicos, e ele falou que ele iria se envolver porque se ele não pudesse brigar por ela, por quem que ele iria brigar? E aí, tá aí, né, a resposta na prática dele. Se é uma verdade ou não, se é o real motivo a fadiga ou não, ninguém vai ficar sabendo, a não ser ele e o seu staff e a própria Urska. Mas é o que muitos estão achando, e eu particularmente acho também. Pessoal, então é isso. Muita grana rolou, né? Assim como muita diversão também. Valeu a pena esses dias. O que você achou desse vídeo aí sobre essa grana toda rolando no Tour de France? Ficou claro para você? Coloca aí nos comentários que eu estarei lendo. Um abraço e até mais.